Hello students, my name is Jadilson, I am English teacher and welcome to Conecta Araçoiaba. Olá estudantes, meu nome é Jadilson, eu sou professor de inglês e sejam bem-vindos ao programa Conecta Araçoiaba. Na aula de hoje estaremos dando continuidade ao assunto sobre as preposições. Dessa vez estaremos estudando sobre as preposições de lugar, right? Então, tendo aqui uma pequena explicação, como de costume, as preposições de lugar são utilizadas para indicar o local de determinadas pessoas ou objetos no espaço. Então, vocês viram na outra aula que as preposições que nós utilizamos são muito importantes para o nosso contexto de estudo da língua inglesa, porque ela vai trazer um enriquecimento de vocabulário para que nós possamos nos comunicarmos melhor com as pessoas, ok? Então, dessa vez, estaremos estudando sobre essas preposições de lugar que irá trazer para vocês um leque de possibilidades de troca de informações que vocês possivelmente poderão utilizar aqui no Brasil quanto lá fora, ok? Então temos aqui uma ilustração que vocês entenderão perfeitamente sobre essas preposições, right? A tradução estarei falando porque vocês, como podem observar aí, não estão no slide, ok? Então temos aqui a primeira preposição on, como nós já vimos lá na outra aula, né? Que é a preposição acima, né? Ou melhor, em cima, ok? Temos também a in, que especificamente é alguma coisa que está dentro, como vocês podem observar o pássaro aqui, né? Dentro da caixa, então Então nós utilizamos a preposição in quando queremos dizer que alguma coisa está dentro de outra, ok? Como também over, que é acima, né? Não é sobre, é acima de alguma coisa. Então aqui, em cima dessa caixa aqui, por exemplo, esse passarinho. Como também o under, que é debaixo, né? Debaixo de alguma coisa, under. Então, the book is under the table. O livro está debaixo da mesa, right? Temos aqui o far, que é quando está distante, né? Então, eu estou aqui, então você daí de casa, por exemplo, está distante de mim. Então, far, quando está distante. Como também o near, quando está perto, né? Se aproximando aqui, ó. Far, near, ok? Então, distante e perto, right? Como também o up, que é acima, né? Bem lá no alto. E o down, que é para baixo, ok? E agora nós temos algumas outras preposições importantes que vocês poderão começar a utilizar nas frases que vocês falarão com algumas pessoas, ok? Temos aqui a about, que significa por ou nas proximidades de alguma coisa, ok? De algum lugar. Então temos aqui uma frase que diz: Plastic cups have been left about the area by soccer fans. Copos plásticos foram deixados na área pelos torcedores de futebol. Falando um pouquinho mais devagar para que vocês possam me acompanhar e daí repetir de casa, ok? Plastic cups have been left about the area by soccer fans. Copos plásticos foram deixados na área pelos torcedores de futebol. Então, essa é uma das preposições importantíssimas que dá um ar mais sofisticado em nossas expressões e frases que poderemos utilizar durante uma conversa com alguém a respeito da língua inglesa. Temos também a across, que significa do outro lado. Across. Repeat. Across. Very good. Across, que significa do outro lado. Então a frase diz o seguinte: He parked the car across the street. Então, ele estacionou o carro dele do outro lado da rua. Perdoem o erro aqui, tá? Aqui deveria ser um THE, que é o THE, que é o artigo, ok? Isso foi um erro aí da nossa produção dos slides, ok? Então, ele estacionou o carro dele do outro lado da rua. Repetindo mais uma vez a frase em inglês. He parked the car across the street. Ele estacionou o carro dele do outro lado da rua. Across. Perceberam que é uma das preposições importantíssimas que vocês poderão utilizar para enriquecer o vocabulário de vocês, ok? Como também temos a along, que significa ao longo de, ok? Ao longo de, along. Bem parecido, né, com o português, along. Então temos uma frase: In the morning,
I like to walk along the beach. De manhã eu gosto de caminhar ao longo da praia. Vamos repetir? In the morning, I like to walk along the beach. Repeat your time. Very good. In the morning, I like to walk along the beach. De manhã eu gosto de caminhar ao longo da praia. Então vocês perceberam que isso traz um ar bem diferente nas nossas frases quando utilizamos essas preposições. Porque daí as pessoas perceberão e entenderão que vocês estão com um vocabulário muito enriquecido sobre a língua inglesa e com as preposições diferentes, né? De diferentes formas. Temos também o behind, que significa atrás ou por trás de alguma coisa, right? Repeat, behind. Very good, behind. Então, a frase aqui diz o seguinte, para vocês entenderem melhor. The rabbit is behind the basket. O coelho está atrás da cesta. Então, aqui ilustra muito bem, né? Como vocês podem observar, a cesta e o coelho por trás dela. Então, repetindo a frase. The rabbit is behind the basket. O coelho está atrás da cesta. Então, são muitas dessas preposições que são muito necessárias para que possamos utilizar exemplos como este aqui. Porque já imaginou se você não soubesse algumas dessas preposições, como é que você conseguiria falar uma frase corretamente em inglês sem saber o uso e as regras que elas possuem? Então, é muito necessário que vocês comecem a estudar mais aprofundadamente sobre estes assuntos, ok? E temos aqui também uma muito interessante que é between, que significa entre. Esse entre aqui é entre alguma coisa, ok? Então temos aqui a frase que diz: My school is between a store and a drugstore. Minha escola é entre uma loja e uma farmácia. Então é necessário também que vocês comecem a entender essa diferença aqui, ó, dessa palavra drugstore. Eu acredito que eu ainda não trouxe ela aqui para nossas aulas, porque eu queria trazer para vocês mais na frente, né, algumas aulas sobre os falsos cognatos ou false friends. Por quê? Muitas pessoas confundem drugstore, ou melhor, imaginam que farm significa drugstore, quando na verdade drugstore significa a farmácia e farm significa fazenda. Então, don't forget this information. Não esqueçam dessa informação, right? Então, temos aqui, repetindo mais uma vez a frase, My school is between a store and a drugstore. Então, a loja, né, e drugstore significa farmácia. Então aqui, drug significa droga e store significa loja. E juntando da farmácia, tá? Não é loja de drogas, é farmácia, ok? Então vocês podem observar aqui este exemplo muito claro, né, que diz, aqui é a loja, aqui é a escola e aqui é a farmácia, por exemplo. Então, a escola está entre esses dois estabelecimentos, between. Muito interessante também essa preposição. Então, essas e outras preposições vocês poderão encontrar na internet, nos seus livros de inglês, e isso ajudará a você a permanecer imerso, né, na língua inglesa e, consequentemente, vocês perceberão que isso aqui fará toda a diferença em suas vidas, porque tornará um pouco mais fácil para vocês se comunicar com alguém e trazendo essas coisas novas, né, para o vocabulário de vocês. Então, agradeço a participação de todos, eu espero de coração que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Bye!